Olá, irmãos. Mais uma vez estamos aqui neste nosso encontro para o nosso estudo de quarta-feira da Primeira Igreja Batista em Cabo Verde, o estudo Resgatando o Ideal Divino para a Família, dentro do projeto Orando por Sua Família, uma Herança Eterna. Hoje nós vamos iniciar cantando um hino que fala da nossa dependência de Deus, de nos colocarmos diante de Deus em todo o tempo, mesmo quando nós vemos tantas coisas que nós não entendemos ao nosso redor, como a tragédia que nós estamos vendo acontecer no Brasil e no mundo, muitas famílias sofrendo a dor da separação, da morte, pelo Covid-19, e hoje, especialmente, infelizmente, aqui em Guaxupé, nós presenciamos uma vida jovem sendo ceifada do Banco do Brasil, naquele assalto trágico ali, e o gerente foi assassinado, e nós oramos por esta família, não a conhecemos, mas estamos pedindo a graça de Deus, a consolação de Deus para a família daquele rapaz, daquele gerente, que foi assassinado. Que Deus console aquele coração, que Deus console a sua família, os seus familiares, em todo o tempo e nestes momentos difíceis que estamos vivendo. Bem sei que tudo podes, meu amado, nenhum dos teus planos é frustrado, ainda que com perdas e com dor, eu sempre seguirei a ti, Senhor. Os teus caminhos posso não entender, Senhor, mas sei que tudo é visão do meu crescer. Se lutas e tribulações eu tenho que passar, te peço forças pra continuar a crer e a confiar no grande amor que tens, meu Pai, por mim. O meu desejo eterno é te adorar e aos teus pés me derramar sem fim, e aos teus pés me derramar sem fim. Amém. E nós vamos continuar nesta noite, debaixo da graça e da paz do nosso Senhor Jesus Cristo, pensando sobre o nosso tema, resgatando o ideal divino para a família. Sabemos que não é uma missão fácil, mas é o propósito eterno do nosso Deus para as nossas vidas, para a vida de cada família, porque a família é um projeto divino. E na semana passada nós vimos o primeiro princípio que estamos considerando aqui, que é o princípio da complementaridade. E hoje nós vamos ver o princípio da unidade, que está baseado no capítulo 2 de Gênesis, versos 21 a 24. E este princípio da unidade, na realidade, ele está intimamente ligado ao princípio da complementaridade, porque os dois princípios, eles são como se fossem a coluna
né, as colunas de uma construção. Então, um não pode funcionar sem o outro. Então, quando uma construção é feita, é necessário que haja a fundação das colunas para que elas firmem a construção. Então, assim, com estes princípios, um só funciona dependendo do outro, como as colunas de uma construção. Então, essas duas coisas são muito importantes e precisam ser bem lembradas na vida de um casal, que nós precisamos dos dois princípios na nossa vida, tanto do princípio da complementaridade como do princípio da unidade, para que juntos possamos enfrentarmos o desafio de resgatarmos o ideal divino para a família. Então vamos ler o texto proposto para que possamos pensar um pouquinho mais sobre este princípio da unidade. Capítulo 2 do livro de Gênesis, o primeiro livro da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e os versos de 21 a 24. Vamos fazer a leitura agora responsivamente. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Amém. Amém. Esse princípio da unidade, como a Esther já disse, ele está intimamente ligado ao princípio que nós vimos na semana passada, da complementaridade. O casal que compreende que Deus criou o homem e a mulher para viverem nessa complementaridade, um complementando o outro, nós vimos isso na semana passada, não vai viver numa competição e não vai viver naquela ideia de quem é mais importante, quem é superior ao outro. Vai haver então uma busca de unidade. Nós estamos hoje no princípio da unidade. Então, o primeiro princípio, complementaridade. Um complementa o outro, né? As fraquezas de um são supridas pelo outro e compreendidas pelo outro. E o que seria então esse princípio da unidade? O que seria esse princípio da unidade? Quando há esse entendimento de que um complementa o outro, o casal vai procurar viver uma unidade. Porque a Bíblia diz aqui, em Gênesis 2 que nós lemos, que Deus criou o homem e a mulher para que os dois se tornassem uma só carne. Então, não há ideia de competição, não há ideia de subjugação aqui, mas de complementaridade e unidade. Unidade de quê? Unidade de propósito. Os dois vão se unir em torno de um só propósito. Qual é o propósito de Deus? Abençoar a família e, através da família, abençoar todas as famílias da terra. Então, o casal vai se unir em torno desse propósito de Deus para a sua vida. A coisa muito importante aqui
é que quando o casal valoriza os ideais divinos para a família, em seu casamento, entende que Deus não criou, então, como já dissemos, vamos repetir sempre isso, porque há muita confusão com esse assunto, né? Há muito preconceito com a ideia da submissão. As pessoas entendem mal a palavra bíblica submissão por subjugação, um subjugando o outro. No caso, o homem subjugando a mulher, maltratando a mulher, né? Nós temos visto, infelizmente, notícias muito tristes dessa período de quarentena. Hoje mesmo estava ouvindo um filósofo falando num programa, numa entrevista de televisão, dizendo que tem aumentado muito o número de violência doméstica, porque as pessoas não podem conviver juntas, não podem ficar muito tempo juntas. Por quê? Não compreendem a família fora do ideal de Deus. Você veja que Adão, quando recebeu Eva, olha só, o primeiro poema foi de Adão para Eva. Adão recebeu Eva dizendo, versículo 23 de Gênesis 21, esta é, afinal, osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Adão elogiou Eva, Adão se admirou de Eva, e os dois passaram a viver nesse ideal de complementaridade e de unidade, até que veio o pecado mais tarde e causou aí um desvio de objetivo, mas em toda a humanidade, né? Por isso que o nosso estudo é resgatando o ideal divino, ideal que, com o tempo, muitas famílias foram perdendo esse ideal, mas nós temos que nos voltar sempre para a palavra de Deus e procurar viver em unidade. Quando há essa busca de unidade, nós vamos entender também a mutualidade, uma interação, os dois trabalhando mutuamente para viver o propósito de Deus. Como a Esté disse no princípio, são dois pilares de uma construção. E todos nós sabemos que construção não é fácil, dá trabalho. Então o que nós queremos deixar claro aqui, para que ninguém se engane, pensando assim, mas a minha família não é perfeita. Só uma família perfeita pode viver os ideais divinos. Será que é isso? Não é, porque não existe família perfeita. Se é uma construção, nós temos que ter muita dedicação, muita paciência e seguir os princípios da construção. Assim como o construtor tem que seguir os princípios da edificação, né, para construir uma casa, para construir um prédio, nós temos que seguir os princípios da palavra de Deus se nós queremos ter uma família segundo o ideal de Deus, ou os ideais de Deus, segundo o propósito de Deus, para cumprirmos através da família a missão que Deus tem para nós aqui neste mundo. Então o casal deve perseverar no princípio da unidade em busca do conhecimento das diferenças um do outro, porque para haver essa interação, um tem que conhecer que é diferente do outro, conhecer suas diferenças, para que um possa complementar o outro naquilo que o outro tem falta. Porque a diferença é assim, um tem qualidades e defeitos, o outro também tem qualidades e defeitos. A qualidade de um supre o defeito de outro e vice-versa. É assim que o casal deve procurar viver. É fácil, mais uma vez? Não, é muito difícil. Porque nós trabalhamos, às vezes, contra a nossa própria natureza carnal, humana, orgulhosa, né, vaidosa, e que às vezes quer ter razão em tudo. Então é muito complicado, é muito difícil. Mas você, quando você vai construir uma casa, se alguém chegar para você e disser assim, olha, você vai construir uma casa, é muito difícil, começar do nada, começar lá do alicerce e não sei o que, dá muito trabalho. Você vai desistir por causa disso? Não, você tendo os recursos, você começa a construção,
sabendo das dificuldades que você vai encontrar, mas você tem que perseverar para vencer as dificuldades, para um dia você ver a sua casa pronta. Assim é também a edificação da família. O casal que começa uma família tem que ter essa mesma perseverança, entender que o ideal de Deus é esse, buscar entender essa complementaridade, passar a viver em unidade, um conhecendo a sua própria diferença, a diferença do outro, para que um possa suprir aquilo que falta no outro. Vai haver muitas frustrações, vai haver muita ansiedade, vai haver momento que você vai pensar que não vai ter jeito, né? Igualzinho a construção, mas temos que fazer o quê? Perseverar e colocando tudo sempre em oração diante de Deus. As nossas ansiedades, disse o apóstolo Paulo, têm que ser sempre levadas a Deus em oração, com ação de graças, sabendo que Ele cuida de nós. Deus cuida da nossa família, Deus cuida da sua família. Coloque sempre em oração diante de Deus e vamos todos perseverar juntos nesse propósito de viver segundo os ideais de Deus para a família. Amém. Amém.